No rastro da revolução iniciada por Lutero, surge uma mente fria e implacável, moldando a fé com o rigor de um legislador. Entre perseguições e ideais, ele traçou as linhas de uma nova ordem moral e intelectual. Prepare-se para descobrir o homem que transformou doutrina em sistema e ideia em poder. Bem-vindo ao Curiosidade Sem Fim. Curta, inscreva-se e compartilhe a história por trás da Revolução Silenciosa. João Calvino, o arquiteto da Reforma. Imagine uma cidade cercada por montanhas, às margens de um lago de águas frias e cristalinas. Suas ruas são estreitas, cheias de tipógrafos, pastores e exilados que fugiram das perseguições religiosas de toda a Europa. Essa cidade se chama Genebra, e foi ali, no coração da Suíça, que um homem magro, reservado e de olhar penetrante ergueu uma das estruturas teológicas mais influentes da história. Seu nome, João Calvino, o reformador que transformou uma cidade em um laboratório da fé e moldou o pensamento protestante para os séculos seguintes. Origens e juventude. João Calvino, cujo nome original em francês era Jean Calvin, nasceu em 10 de julho do ano de 1509, na cidade de Noyon, no norte da França. Seu pai, Gérard Calvin, era administrador e secretário do bispo local, e sua mãe, Jeanne Lefranc, uma mulher profundamente piedosa, morreu quando Calvino ainda era criança. Desde cedo, Calvino se destacou pela inteligência fora do comum. Estudou em Paris, no Collège de la Marche e no Collège de Montaigu, onde aprendeu latim, lógica e teologia. Seu pai sonhava que o filho se tornasse padre, mas, após desentendimentos com a igreja local, orientou-o para o estudo do direito. Em 1528, Calvino mudou-se para Orleans e depois para Bourges, onde se formou em direito. Ali, teve contato com o humanismo renascentista e com as ideias reformistas que já agitavam a França. Entre os livros de lei e os comentários de Cícero, começou a descobrir algo que mudaria sua vida: a fé interior como base da obediência a Deus. A conversão. Por volta de 1533, Calvino viveu o que ele chamaria depois de sua submissão súbita à vontade de Deus. Uma profunda experiência espiritual que o levou a romper com a Igreja Católica e abraçar a Reforma. Ele não contou detalhes desse momento, mas sabemos que foi uma transformação decisiva. O jovem estudioso, antes tímido e reservado, passou a ver sua vida como instrumento do plano divino. A França, porém, era um terreno perigoso para reformadores. Em 1534, o chamado Caso dos Cartazes, uma onda de panfletos contra a missa católica, provocou violenta repressão. Calvino, ameaçado de prisão, fugiu para a Basileia, na Suíça, disfarçado e exilado. Ali, com apenas 25 anos, escreveu uma obra que mudaria o curso da teologia cristã: As Institutas da Religião Cristã. Em 1536, Calvino publicou a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, um livro monumental que explicava, com clareza e lógica, os fundamentos da fé reformada. Ele o dedicou ao rei Francisco I da França, defendendo os protestantes perseguidos como verdadeiros cristãos e não hereges. A obra abordava temas como a soberania de Deus, a depravação humana, a justificação pela fé e a autoridade das Escrituras. Calvino acreditava que toda a vida humana deveria estar sob o senhorio de Deus, e que o homem, incapaz de salvar-se por si mesmo, dependia completamente da graça divina. Com o passar dos anos, as Institutas foram ampliadas e revisadas, tornando-se uma das bases do protestantismo reformado e um marco da literatura teológica ocidental. A chegada a Genebra, enquanto viajava rumo a Estrasburgo em 1536, Calvino passou por Genebra, uma cidade recentemente libertada do domínio católico. O pastor reformador Guillaume Farel, ao descobrir que Calvino estava ali, suplicou-lhe que ficasse e o ajudasse a consolidar a reforma local. Calvino, tímido e avesso a lideranças, recusou. Mas Farel, inflamado, respondeu: Deus amaldiçoará o teu descanso se te recusares a ajudar nesta obra. Essas palavras o marcaram profundamente.
E assim, o jovem estudioso decidiu ficar. Em 1537, ele e Farel começaram a reorganizar a Igreja de Genebra. Elaboraram uma confissão de fé, criaram um sistema de disciplina moral e exigiram que todos os cidadãos fizessem profissão pública de fé. Mas suas reformas foram vistas como duras demais. O povo se revoltou e Calvino foi expulso da cidade em 1538. Refugiou-se então em Estrasburgo, onde pastoreou uma congregação de refugiados franceses. Casou-se com Idelette de Bure, viúva de um anabatista, e aprofundou suas ideias sobre o governo eclesiástico. O retorno a Genebra, em 1541, os líderes de Genebra o chamaram de volta. Desta vez, Calvino retornou não como convidado, mas como reconstrutor de uma cidade. Criou um sistema de consistório, um conselho eclesiástico que supervisionava a moral pública e a disciplina cristã. O adultério, a embriaguez e a blasfêmia eram punidos, e até o luxo era visto como sinal de decadência. Genebra tornou-se uma cidade modelo, rigorosa, mas admirada por reformadores de toda a Europa. Ali, Calvino fundou uma academia teológica, em 1559, destinada a formar pastores e missionários. Em poucos anos, centenas de jovens vieram de França, Inglaterra, Escócia, Holanda e Itália para aprender com ele. Esses homens levariam a fé reformada aos 4 cantos da Europa. A teocracia e as críticas. O governo de Calvino em Genebra foi tanto admirado quanto temido. Para alguns, era a concretização de uma sociedade cristã ideal. Para outros, um regime teocrático severo. Ele acreditava que a lei civil devia refletir a vontade divina e que o cristão verdadeiro devia obedecer às autoridades legítimas, pois elas eram instrumentos de Deus. O episódio mais polêmico de sua vida foi o julgamento do médico e teólogo espanhol Miguel Serveto, que negava a doutrina da Trindade. Serveto foi preso em Genebra e condenado à fogueira em 27 de outubro do ano de 1553. Calvino tentou convencer o conselho a uma execução menos cruel, mas não conseguiu evitar o fogo. O caso manchou sua reputação, mas também revelou o espírito do século. A intolerância era uma ferida comum a católicos e protestantes. A teologia de Calvino. A teologia calvinista pode ser resumida em 5 grandes ideias, mais tarde chamadas de os 5 pontos do calvinismo. A depravação total do homem. O ser humano é incapaz de buscar a Deus por si só. A eleição incondicional. Deus escolhe por sua graça aqueles que serão salvos. A expiação limitada. Cristo morreu especificamente pelos eleitos. A graça irresistível. A graça de Deus vence a resistência humana. A perseverança dos santos. Os verdadeiros fiéis permanecem firmes até o fim. Mas, acima de tudo, Calvino via o mundo como teatro da glória de Deus. Cada trabalho, cada decisão, cada detalhe da vida humana era uma oportunidade de honrar o Criador. Morte e legado. Nos últimos anos de vida, Calvino trabalhou incansavelmente, mesmo com a saúde debilitada. Sofria de gota, artrite e problemas pulmonares, mas continuava pregando e escrevendo quase diariamente. Em 19 de maio do ano de 1564, fez seu último sermão. Poucos dias depois, em 27 de maio do mesmo ano, faleceu em Genebra, aos 54 anos de idade. Por desejo próprio, foi enterrado sem pompa, em local anônimo, para evitar idolatria à sua memória. Até hoje, o local exato de seu túmulo é desconhecido. O tipo de morte, João Calvino morreu de causas naturais, consumido pelo trabalho e pela doença, mas com a consciência tranquila. Morreu como viveu, disciplinado, fiel e convicto de que servia a um propósito maior. O legado espiritual e cultural calvino não apenas moldou uma igreja, mas um modo de pensar. Sua visão de ordem, trabalho e vocação influenciou profundamente o espírito moderno. Sociólogos como Max Weber afirmariam séculos depois que o espírito do capitalismo nasceu, em parte, da ética calvinista, a ideia de que o trabalho é um chamado divino e o sucesso, um sinal da graça de Deus. Além disso, sua doutrina do governo presbiteriano e da autonomia das igrejas inspirou movimentos democráticos.
pois ensinava que toda a autoridade deve prestar contas a Deus e ao povo. Genebra tornou-se o farol do protestantismo europeu, abrigando exilados que mais tarde espalhariam a fé reformada por toda a Europa e até o Novo Mundo. Calvino morreu em silêncio, mas deixou uma cidade que falava por ele. Em cada escola fundada, em cada púlpito reformado, em cada consciência que busca viver para a glória de Deus, ecoa sua herança. Ele foi o arquiteto da teologia reformada, e sua construção continua de pé, erguida sobre a rocha da palavra.